Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de desfrutar a Tua palavra. Abre o coração de cada um de nós, fala conosco, nos salva, nos volta mais a Ti e nos ajude a desfrutar do Senhor. Limpa o nosso coração, tira todo entulho, tira toda poeira, tira todo o véu, tira o que atrapalha o nosso coração de crer e nos faz prosseguir na carreira. Nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, vamos abrir a palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 em diante. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7, eu vou ler para os irmãos. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Amém. Até aí. É uma porção muito conhecida de todos nós, porém muito prática e muito real, essa passagem. Desde a época do apóstolo Paulo, ele já estava afirmando que o mistério da iniquidade já estava em operação. Hoje, então, muito mais. Muito mais. Nós estamos vivendo uma época de extrema urgência, extrema necessidade de um viver sóbrio, de um viver vigilante, de um viver consagrado diante do Senhor. As coisas têm tomado um rumo, um caminho, que apenas aqueles que têm discernimento na palavra é que vão conseguir discernir. Se nós não tivermos a palavra como bússola, como lâmpada, como guia, como luz, nós não vamos discernir. Tamanha a degradação que já existe, já acontece. Tamanha a iniquidade que já opera no meio, não só no mundo, mas entre os filhos de Deus. Nós precisamos perceber o engano para não sermos seduzidos. E essa percepção virá por meio da palavra de Deus, por meio da leitura e de uma comunhão com a palavra de Deus. Hoje a situação à nossa volta, a situação no mundo, a situação em todo o seu viver, nas circunstâncias de uma forma em geral, toda ela coopera para que você viva desanimado, para que você viva sem força, sem alegria, sem ânimo nenhum. É ou não é? Eu tenho certeza que você desfruta disso aí, no dia a dia. Isso é o mistério da iniquidade operando. Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, larguem a porta e espaçoso caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Na trajetória, irmãos, na nossa carreira, na trajetória do Filho de Deus, na trajetória do cristão, do crente, nós temos dois princípios, conforme nós lemos aqui, nesses dois versículos de Mateus. Primeiro, entrar pela porta. Segundo, percorrer o caminho. Nós entramos pela porta,
e percorremos um caminho. Entrar pela porta, na verdade, é mudar de ambiente. O dia que você creu no Senhor, você mudou de ambiente. Nós entramos um dia pela porta, Cristo, e fomos mudados de ambiente. Fomos mudados de reino, mudados de esfera. É como se passar pela porta é como se o cristão passasse por uma crise. Em momentos de crise nós reagimos e mudamos. Isso basta um único passo. Então, analisando a sua vida de forma espiritual, basta um período curto do seu viver. A sua vida já sofre uma mudança repentina. Quando você ganha a luz de Deus, o arrependimento do Senhor, toca na graça e na misericórdia, a sua vida vira instantaneamente. Num breve período, você vai para lá e já vira para cá. Você tem um arrependimento, você tem uma mudança de posição. Porém, percorrer o caminho já é algo mais longo. Não é algo de um único passo. Já é algo de uma vida. Já é algo de um viver. Já é algo constante. Leva mais tempo do que passar pela porta. Passar pela porta é um único passo. Percorrer o caminho são vários passos. E eu queria abordar com os irmãos aqui hoje, nesse caminhar nosso como cristãos, algumas situações que nós enfrentamos e precisamos aprender a lidar com isso. Precisamos aprender a vencer, a tratar, para que a gente seja cheio do Espírito e arrebatados. Existe uma porção na palavra muito rica, nessa questão que eu quero compartilhar com os irmãos, que é uma figura muito boa, que é a passagem de Elias e Eliseu, quando eles estão caminhando. E eu queria ler com os irmãos 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. 2 Reis 2:1 fala assim, de 1 até o 14. Diz assim, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes.
Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Amém. Essa passagem de Reis que nós lemos, irmãos, mostram aqui 2 homens andando numa jornada, num caminhar. E nesse caminhar, eles passaram por 4 cidades, que nós vamos falar que são 4 estágios da vida cristã. Eles partiram de Gilgal, que rumava para Betel, para Jericó, e enfim, cruzava o Jordão. Gilgal, Betel, Jericó e o Jordão. Nessa época em que Elias estava para ser arrebatado e Eliseu para receber porção dobrada do Espírito, eles passaram por Gilgal, Betel, Jericó e o Jordão. Gilgal, a carne. Betel, o mundo. Jericó, Satanás. Jordão, a morte. E eu vou abordar com os irmãos algumas questões. Primeiro, essa situação de Betel. Assim como Elias e Eliseu, antes de ser arrebatado e ser cheio do Espírito, tiveram essas 4 etapas na vida, nós hoje precisamos passar por essas 4 experiências de vitória, de vencer. A questão da carne aqui em Gilgal, você lê em Josué, capítulo 5, versículo 9, o povo que havia saído do Egito tinha sido circuncidado, mas aquela geração morreu, surgiu uma outra geração que ainda não havia sido circuncidada. E chegando ali em Gilgal, o Senhor falou para que fossem circuncidados. Então ali o Senhor removeu a carne. Josué 5,9 diz: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então você vê aqui que Gilgal significa removido. É nesse lugar onde a carne foi removida. O povo de Israel estava para entrar na boa terra, aqui. Mas antes de entrar, eles precisaram remover a carne. Eles precisaram tratar com a carne. Senão não entra. Tudo isso que está escrito como história, registro histórico, irmãos, é uma aplicação espiritual para nós, no nosso viver. Você está ou não para entrar na boa terra? Nós estamos às portas da glória ou não? Nós precisamos aprender a tratar com a carne, a remover a carne. Poucos filhos de Deus conhecem o que é de fato a carne, a sua carne. Quem verdadeiramente conhece o que é a carne hoje? Quem hoje, que muitos filhos de Deus, o que é tratar com a carne? O que quer dizer julgar a carne? A carne, irmãos, não inclui apenas o pecado, não inclui apenas a imundície, não inclui apenas a corrupção. A carne inclui bondade, zelo, habilidade, sabedoria e poder natural. É aí que fica difícil, às vezes, compreender. Uma lição bastante difícil para o cristão é discernir a sua carne. Muitos cristãos acham que apenas abrir mão dos pecados já basta. Eu já tratei o pecado, já tratei com a carne. Eu já deixei aqueles e esses pecados. Desconhece que Deus tem o mesmo desprazer por sua habilidade natural, pelo seu zelo natural. Isso é o que a gente chama de o lado bom da árvore do conhecimento. O lado mal da árvore a gente facilmente procura rejeitar, mas o lado bom nem sempre. E isso é carne. E segundo Deus, nós precisamos aprender a negar, fazer morrer, permitir que tudo isso passe pelo seu julgamento.
Tudo aquilo que nós consideramos bom em nós, o Senhor precisa julgar e tratar. O Senhor não dá o menor valor à ajuda que a sua carne possa dar para Ele. O Senhor não dá o menor valor à ajuda que a nossa carne natural possa dar na sua obra para o Senhor. Quando você vê na palavra de Deus, ela é cheia de exemplos. Caim, em Gênesis, no capítulo 4, a oferta de Abel e Caim. O Caim ofereceu o melhor da terra para o Senhor. E Abel ofereceu o quê? Das primícias do seu rebanho. E qual foi o resultado? O que Deus disse para Caim? Ao passo aqui fala do Senhor assim, ó, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Isso é Gênesis 4, 3 a 7. Caim não foi aceito, a palavra fala, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. O Senhor não aceitou Caim e o Senhor não aceitou a oferta de Caim. E a palavra no versículo 7, Deus fala assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Irmãos, para Deus virar para Caim e falar isso, é porque havia um procedimento errado em Caim. Ele estava procedendo de forma errada. Puxa, mas o que Caim fez? Caim ofereceu aquilo que ele achava que era certo a Deus. Isso mostra que o homem busca agradar a Deus, só que da sua própria maneira. E Deus rejeita. E Deus não aceita. A maneira que eu devo agradá-lo é a segunda maneira dele, e não a minha. A oferta tem que ser segundo os princípios de Deus, e não os meus. Havia um procedimento ruim em Caim. Ele fez conforme o lado bom da árvore do conhecimento. Ele não fez conforme o lado da árvore da vida. Ele fez conforme o lado bom da árvore. Só que a árvore tem a mesma raiz do bem e do mal. É a mesma coisa. Isso mostra que o que agrada a Deus é quando nós fazemos e agimos conforme os seus princípios e o que Ele quer e pensa, e não o que eu quero e penso. Se eu fizer conforme eu penso e eu acho que é bom, sabe o que é isso para Deus? Estranho. Isso é estranho. Deus olha e fala, o que é isso? Isso não é conforme meu princípio, o que é isso? Quando você vai para Nadab e Abiú, o que eles fizeram? Levaram diante do Senhor o quê? Fogo estranho. Eles levaram algo que não era conforme Deus. É algo conforme eles. Que o Senhor nos guarde, irmãos, de oferecermos culto estranho a Deus. O que não está dentro dos princípios de Deus é estranho para Ele. Nadab e Abiú pegaram cada um seu incensário e trouxeram fogo perante eles ao Senhor. Caim pegou do melhor da terra e trouxe ao Senhor. E o que acontece com Nadab e Abiú? O Senhor os mata. O Senhor não aceita também. A carne, por melhor que seja, Deus não aceita. Precisa ser removida. Quanta coisa se inventa, quanta coisa se cria como sendo para Deus, mas que estão fora do princípio de Deus. É bom? É. Mas não está dentro do princípio de Deus. É estranho. É estranho. Quantos métodos, quantas formas, quantas maneiras se criam, mas não está dentro dos princípios de Deus. É estranho? É.
Quanta coisa gera escândalo, porque são criadas fora do princípio de Deus. E o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 8, versículo 13? Se comer carne escandaliza meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Paulo corria de causar escândalos. E quanta coisa a nossa carne traz para dentro da adoração de Deus, para dentro do serviço a Deus, que causa escândalo. Isso porque é carne. O fogo trazido ao altar por Nadab e Abiú tinha que ser conforme Levítico 16, que era o fogo que o Senhor acendeu, e não o fogo que eles acenderam. O incenso era o incenso do templo que eles deviam trazer, e não o incenso deles. Conforme fala aqui, tomaram cada um o seu incensário. Não, é do Senhor. Uma outra passagem que mostra muito bem o perigo do nosso serviço natural é quando Saul é visitado por Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 10. Saul é visitado, versículo 8, Samuel fala assim para Saul: tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto, e para apresentar ofertas pacíficas, 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo, e te declare o que hás de fazer. Samuel falou para ele: desce e espera 7 dias, que eu vou lá oferecer sacrifício. Aí quando você vai em Samuel capítulo 13, versículo 8, fala assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Olha a pergunta de Samuel para Saul: o que você está fazendo? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O Saul aguardou 7 dias, porque a palavra fala, esperou Saul 7 dias. E Samuel falou para ele: espera 7 dias. Só que é interessante que Saul provavelmente não esperou o 7º dia terminar. Ele devia ter esperado até acabar o 7º dia. Aí no 8º dia ele podia até pensar em oferecer alguma coisa. Tanto que, quando ele acaba de oferecer o holocausto, Samuel chega. Irmãos, sabe o que Saul fez? Deu um jeitinho. Ele deu um jeitinho. Ele foi, conforme ele fala, forçado pelas circunstâncias. Você está sendo forçado pelas circunstâncias a fazer alguma coisa? Ele foi forçado pelas circunstâncias, ele teve que dar um jeitinho. Confiar no Senhor como? Já está no limite da coisa, não dá mais, eu tenho que fazer algo. E ele fez. E o Samuel puxou a orelha dele e falou assim para ele: procedeste neciamente, você deveria ter guardado, esperado o mandamento do Senhor. Você agiu na carne, você agiu pelo lado bom, achou que assim dava certo. Sem falar, irmãos, da outra passagem, de 1 Samuel 15, quando o profeta fala para ele: destrói Amaleque completamente. O que ele faz? Ele preserva o melhor de Amaleque.
E interessante que no capítulo 15, no versículo 20 e 21, quando ele está ali arrazoando com Samuel, ele fala assim: então disse Saul a Samuel, o Saul se justifica perante o profeta. Ele fala: pelo contrário, eu dei ouvido à voz do Senhor. Pelo contrário, não, eu dei ouvido à voz do Senhor. É o contrário do que você está falando, ó Samuel. Eu dei ouvido, eu segui pelo caminho no qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, o rei de Amaleque, os amalequitas, os destruiu totalmente. O rei eu preservei. Cheio de justificativa. E olha que interessante o 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois. Olha agora, o melhor do designado à destruição. Aquilo que seria destruído, eu estou oferecendo a Deus. Estava tão cego, que não estava enxergando o que estava fazendo. Precisava remover a carne, irmão. É tudo figura para nós aprendermos a lidar com a carne, por melhor que ela seja. Eu sei que se eu falar de pecado aqui, os irmãos têm clareza que a gente tem que evitar. Mas às vezes, coisas boas da nossa carne a gente acha que não precisa. Não, mas isso é bom. Mas é do fruto, é da mesma árvore do conhecimento do bem e do mal. Para Deus não serve. Precisa estar dentro do princípio de Deus. E eu não vou falar aqui não, mas nós temos Davi também, quando leva a arca. Faz uma festa maravilhosa. A Bíblia fala assim, que o povo estava fazendo festa com todo tipo de instrumento, de pau, de faia, de harpa, saltérios, tamboris, pandeiros, símbolo. A festa era gigante. Quando a arca vinha sendo trazida no carro de boi. Uma festa maravilhosa. Não é? Linda a festa. Mas uma tragédia estava para acontecer. Porque não estava dentro dos princípios estabelecidos por Deus. E os irmãos conhecem a história. Uzá toca na arca quando ela vai cair e o Senhor acende a ira contra ele. Irmãos, Deus acendeu a sua ira contra uma pessoa que fez coisa boa. Deus ficou irado com um homem que fez algo bom. Deus se irou com alguém que não fez nada aparentemente de errado. Ele foi só segurar a arca para ela não cair. Mas é a palavra que registra que a ira de Deus se acendeu. Isso serve para nós de alerta. Que o Senhor nos guarde de agir fora dos seus princípios. A arca deveria ser transportada nos ombros e jamais num carro de boi. Então, você olha aqui, fogo estranho, a oferta de Caim, o sacrifício de Saul, todas essas figuras, o Davi levando a arca, tudo isso são histórias para nossa advertência, para nosso aprendizado. Hoje você vê muitos pregadores, coaching, palavras motivacionais, evangelho doce, meloso, pregadores de rosas. Você não vê pregadores de espinhos quase, só de rosas. Você vê poucos pregadores falando da justiça de Deus, falando que Deus é fogo consumidor. Você vê muitos pregadores de rosas. É o lado bom. Por quê? Vou falar bastante rosas para trazer bastante multidão para mim. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não é conforme a minha maneira, é conforme a maneira de Deus. Não é o que parece bom aos meus olhos, mas é o que parece correto aos olhos, é o que está correto aos olhos de Deus. É isso que importa. Nós precisamos julgar a nossa carne da mesma forma com que Deus julga. Nós precisamos ser sérios com a nossa carne da mesma forma com que Deus leva isso a sério. Vê-se muito evento para atrair muitas pessoas. É bom, é muito bom. Mas a motivação às vezes está errada. Podemos até ser zelosos de boas obras. Até podemos estar felizes em realizá-las. Mas se a carne não for tratada, irmãos, nenhum valor tem isso diante do Senhor. Quando você vê em Mateus 7, muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome fizemos milagres.
o Senhor vai falar para ele: vocês nunca fizeram isso dentro dos meus princípios. Fizeram segundo o que vocês acharam que estava certo. Isso fica como advertência. Precisamos então, irmãos, nessa época que nós estamos vivendo, para ser arrebatado, tratar com a carne. E também, Elias e Eliseu também passaram aqui por Betel, que é uma situação onde nós aprendemos a lidar com o mundo. Gênesis 12, 8, fala assim: passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão, quando estava descendo na sua jornada, ele edificou em Betel um altar ao Senhor. Betel, então, foi o lugar onde Abraão edificou um altar. Aí, se você continua a leitura, eu não vou ler aqui para os irmãos, ele sai de Betel e desce para o Egito. E ali no Egito, ele não edifica um altar, ele edifica em Betel. E qual é a função do altar? É estabelecer comunhão entre nós e Deus. É no altar que nós nos rasgamos diante do Senhor e nos consagramos a Ele completamente. Em Betel ele tem essa comunhão com Deus, é só ele descer para o Egito. A palavra não registra que ele edifica um altar. E depois lá em Gênesis 13, a palavra fala assim, 13 versículo 3, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome ao Senhor. Então você vê, ele edifica um altar em Betel, dá uma ida ali no Egito, não é registrado que ele tem comunhão com Deus ali, porque não tem altar. Claro que ele teve comunhão com Deus. Isso aqui é uma figura para os irmãos verem, que ele não edificou um altar ali. E aí ele volta a Betel e ali ele tem de volta o altar. Significa o que isso, irmão? Em Betel se edifica altar. No Egito, não. Betel é a casa de Deus. Egito é o mundo. E nós temos que aprender a lidar com o mundo. No mundo eu não tenho desfrute do Senhor. No mundo a minha consagração está interrompida. A minha oração fica interrompida. A minha busca fica interrompida. Eu preciso voltar a Betel. Enquanto Gilgal lida com a carne, Betel lida com vencermos o mundo. E vencer o mundo é uma condição para você ser cheio do Espírito. Muitos filhos de Deus hoje não conseguem vencer os seus pecados, porque ainda estão envolvidos demais com o mundo. Eu até mandei essa semana um pedacinho do livro para os irmãos, alguns irmãos, eu mandei para alguns no WhatsApp, e faz algumas perguntas, faz assim: quanto estamos separados do mundo? O quanto as nossas atitudes expressam que não mais pertencemos ao mundo? Buscamos o louvor e a aceitação dos homens? Nos permitimos sofrer calúnias dos homens? Temos algum desejo secreto pelas coisas do mundo? Quando perdemos alguma coisa material, sentimos essa perda com intensidade? Existe alguma diferença entre o que nós sentimos pelo mundo e o que as pessoas do mundo sentem? Se o nosso coração não vencer completamente essas questões do mundo, se ainda no nosso coração essas coisas ocuparem muitos lugares, ocupar muito lugar, nós não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. A palavra mostra que o cristão tem que pagar o preço para seguir o Senhor. E o que vence o mundo, irmãos? Fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Eu não venço o mundo com a minha inteligência, com a minha habilidade, com a minha condição humana. Eu venço o mundo pela fé. E é fé no quê? Aqui, ó. Na palavra. É fé nos princípios estabelecidos por Deus. É fé naquilo que Deus falou. Essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a fé que vence o mundo. Pela fé nós entramos pela porta.
e pela fé nós percorremos o caminho. Tudo é pela fé. O justo viverá pela fé. Então não esqueça, no Egito não existe altar. Não tem. Não queira se envolver. Sua comunhão e consagração sofrerá prejuízo. Também Eliseu e Elias passaram por Jericó, que é uma figura de Satanás. Por quê? Josué capítulo 6, versículo 26, diz assim: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e, à custa do mais novo, as portas. Então, Jericó significa ser amaldiçoado. Quem foi o maldito? Satanás. Espiritualmente falando, os diversos povos que viviam em volta ali, os povos de Canaã, espiritualmente falando, são aqueles espíritos malignos que pertencem ao diabo, que hoje perturbam os filhos de Deus, para nos fazer desanimar na carreira. A nossa luta, ela é espiritual. Nós não lutamos contra carne e sangue. Contra quem? Principados e potestades. Os dominadores desse mundo tenebroso. Nossa luta é contra o diabo. E nós precisamos aprender a vencer o diabo. Eu queria ler para os irmãos um trechinho de um livro onde o irmão Watchmani, abordou essa questão. Diz assim: muitas pessoas conhecem apenas a luta entre o espírito e a carne, mas não percebem o conflito travado entre os crentes e os espíritos malignos, conforme descrito no 6º capítulo de Efésios. A verdadeira guerra espiritual é travada entre nós e Satanás, com seus espíritos demoníacos. Essa guerra reúne todos os crentes maduros, pois os filhos de Deus na terra são frequentemente atacados pelos espíritos do mal. Esses ataques ocorrem às vezes no próprio lugar onde vivem, no corpo, nos pensamentos, nas emoções e no espírito. Sobretudo no final dos tempos, as forças malignas redobrarão seus esforços para impedir que os crentes sirvam ao Senhor, fazendo-os estar angustiados e aflitos com muitas coisas. Com bastante frequência, os crentes não têm consciência de estarem sendo atacados pelos espíritos malignos e não compreendem por que tudo parece estar contra eles, o que produz uma terrível confusão e muito problema. É muito comum que eles achem naturais as coisas que acontecem e não percebam que estão sendo oprimidos por forças sobrenaturais. Até aí. Irmãos, a queda de Jericó, ela não pode ser atribuída à força humana. Não pode. A queda de Jericó é atribuída a dois fatores. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, a posição que os filhos de Israel tomaram. Palavra e posição. Palavra e posição. Nós precisamos agir de duas formas para vencer o maligno. Ignorar as circunstâncias, ignorar os sentimentos, crendo nas promessas da palavra de Deus. Ignorar as circunstâncias, ignorar os sentimentos, crendo na palavra de Deus. E permanecer firme nos lugares celestiais, onde o Senhor nos colocou, mantendo uma posição superior ao diabo e aos seus espíritos malignos. Então, crer na palavra e se posicionar. É assim que nós podemos vencer Satanás também. Foi assim que o povo de Israel ali venceu, derrubou as muralhas de Jericó. Essa questão do ambiente, do nosso meio de convívio, facilmente seduz e atrapalha muitos cristãos na sua carreira. É angústia no trabalho, angústia em casa, angústia na escola, mal interpretam as circunstâncias e sofrem. E aquelas promessas da palavra são facilmente esquecidas. E nós ficamos vulneráveis aos ataques do diabo. Irmãos,
Nós precisamos permanecer na posição que Ele já nos colocou. E crendo no que Ele falou. E por fim, Elias e Eliseu chegaram até o Jordão. O Jordão aqui é tratar com a morte. O Rio Jordão significa o poder da morte. Cruzar o Jordão significa vencer a morte. E isso é o arrebatamento. É ser levado. É vencer a morte. Cruzar o Mar Vermelho e atravessar o Jordão tem significados diferentes. Por quê? Cruzar o Mar Vermelho foi um acontecimento forçado pelas circunstâncias. O povo saiu, Faraó veio atrás, os cavaleiros estavam chegando, o povo se deparou com o mar, e agora o que eu faço? Meu Deus, tem misericórdia, como é que nós vamos fazer? O Senhor abriu o mar, forçado, eles passaram. Então, cruzar o Mar Vermelho é um acontecimento forçado pelas circunstâncias. Agora, atravessar o Jordão já é uma ação voluntária. Tá, irmãos? É uma ação voluntária. Quando Josué aqui cruzou o Jordão, não tinha nenhum exército atrás para destruir e matar com eles, igual tinha na época de Moisés. Eles cruzaram para entrar na boa terra. É uma ação voluntária. Nós precisamos hoje ter um coração de consagração. Senhor, eu quero. Eu preciso conhecer e desfrutar o poder da ressurreição para vencer a morte. Ainda quero ler de novo mais um trechinho desse livro. Nesse momento histórico, quando o arrebatamento está próximo, os crentes devem, enfim, vencer o último inimigo, a morte. Precisamos vencer a morte, seja ela física, mental ou espiritual. O mundo odierno está repleto de uma atmosfera mortal. Por um lado, muitas pessoas usadas pelo Senhor costumam sofrer fraqueza física e enfermidade. Por outro lado, a mente de muitos santos parece estar paralisada. Seus pensamentos, a memória, a concentração não estão tão alertas como antes. Além do mais, o espírito de muitos crentes parece estar envolto pela morte, ou seja, inativo, sem poder, encolhido, paralisado, incapaz de enfrentar o meio ambiente que vive. Por conseguinte, nos dias que antecedem ao arrebatamento, os crentes devem aprender a atravessar o Rio Jordão. Isso é, vencer a morte. Devemos aprender a resistir ao poder da morte em nosso corpo e nas circunstâncias da vida. Devemos provar o poder da ressurreição em todas as coisas. Irmãos, nós precisamos rever o nosso estilo de vida. Nós precisamos rever as nossas motivações. As motivações do nosso coração. Nós precisamos rever o nosso culto a Deus. Nós precisamos rever a nossa adoração a Deus. Nós temos de parar de achar que Deus acha. Nós temos que parar de pensar que Deus pensa como nós. É nós que temos que nos enquadrar ao que Deus falou. Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Não podem ser alterados. E cuidado, para a gente não mudar nenhum princípio de Deus. Para a gente não quebrar nenhum princípio de Deus estabelecido. Porque Ele não vai olhar para a boa intenção do nosso coração. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos ajude a tratar a carne, o mundo, o diabo e vencer a morte. Porque o Senhor está voltando. Feche os olhos e vamos orar. Ó Senhor Jesus, obrigado. Porque o Senhor dá a nós tempo.
para ganhar o Senhor, para nos achegar ao Senhor, para nos aproximarmos de Ti com coragem e ousadia, para nos achegarmos ao trono da graça. Obrigado porque o Senhor está nos chamando, o Senhor ainda está falando ao nosso coração. Nosso desejo é ter uma vida de completa entrega a Ti. Que a Tua vida que está em nós possa vencer e derrotar a nossa carne. Possa nos dar discernimento desse mundo que nos assola e de toda a ação do mundo sobre nós. Que a vida de Deus em nós nos faça vencer o diabo e a morte. Oh, Senhor Jesus, precisamos de Ti, porque sem o Senhor nós não vamos conseguir. Jesus é o Senhor.